Olá, bem-vindos ao canal Terror e Cinema. Frankenstein é um filme estadunidense de 1931, baseado na obra literária da escritora britânica Mary Shelley, que conta a história do estudante de ciências naturais que é obcecado em criar vida com suas próprias mãos e cria um monstro em seu laboratório, com diversas partes de corpos humanos e de utilizar energia para ativar e dar a vida a ele. Frankenstein foi realmente inspirado na literatura de horror de Mary Shelley e inspirou várias peças teatrais e também muitas adaptações para o cinema. Mas uma curiosidade: Mary Shelley escreveu esse romance de horror, esse romance gótico, quando tinha apenas 19 anos, entre o ano de 1816 a 1817. Outra curiosidade é que esse livro só foi lançado em sua primeira edição em 1818 e não teve nenhum crédito para a autora. E agora nós vamos saber sobre Frankenstein, de Mary Shelley. E aí, já se inscreveu no canal? Não? Tá perdendo tempo porque você vai participar de um dos canais com uma pegada bem legal. Então se inscreve no canal, deixa teu like e vem pro canal Terror e Cinema. Aqui a gente toda semana tem um monte de curiosidades sobre o mundo do cinema, tá certo? Então, sem muitas delongas, puxa a vinheta. Frankenstein estreou nas telonas dos Estados Unidos no dia 21 de novembro de 1931. E é um clássico dos clássicos, um filme realmente que tem mais valor pela herança que deixou. Eu não sei nem se vale muito a pena estar resumindo este filme. Mesmo você que nunca tenha lido o conto original, mas você já deve saber até de cor a história de Victor Frankenstein, um médico e cientista brilhante que é obcecado pela vontade de criar vida com suas próprias mãos e de utilizar pedaços de corpos humanos diferentes para construir um monstro, para dar vida a um monstro em seu laboratório e de utilizar energia elétrica para dar vida ao tal monstro. O filme fracassa na tentativa de contar a história de Frankenstein para as telonas do cinema. Uma história desafiadora e moralmente controversa. Mas a escritora tem lá seus méritos. O primeiro mérito é de nos presentear com um dos monstros mais populares e mais reinventados do cinema e de nos dar um dos trabalhos mais impecáveis e também de trazer para o mundo do cinema um dos atores que até então era desconhecido no mundo do terror. Eu estou falando de Boris Karloff, que deu a vida ao interpretar um dos monstros mais populares e queridos de todos os tempos. Boris Karloff era um ator em anonimato até o filme. E eu acredito que ele não tinha nem consciência do impacto e da força que ele iria ter. Afinal, até Bela Lugosi, um dos atores mais famosos no gênero do terror naquela época, que graças à sua interpretação com voracidade que deu vida ao Conde Drácula, um dos monstros mais legais que iriam se encontrar com Frankenstein em muitos e muitos filmes. Bela Lugosi, ele recusou em fazer o papel de Frankenstein, pois a Universal Studios já tinha o monstro assim em mente. Mas Lugosi queria fazer a maquiagem do então monstro, mas a Universal Studios disse que não iria precisar. Então Lugosi simplesmente recusou o papel. Aí ele abriu as portas para Boris Karloff, que fez o papel de Frankenstein, um dos papéis mais importantes de toda a sua vida. Boris Karloff, ele pulou para a imortalidade com a sua brilhante atuação em Frankenstein. Tanto é que os atores que vieram em seguida dar vida ao monstro se limitaram apenas em imitar a sua atuação.
os modos e os aspectos físicos do monstro. E outra curiosidade é que até o ator Colin Clive, que deu vida ao Dr. Frankenstein, e todo o elenco ficaram em segundo plano pela brilhante atuação do então ator. O filme também é uma pérola no que se diz respeito aos aspectos técnicos, apesar de não ser brilhante e nem ter sido particularmente bem feito. As paisagens esboçadas e todo o cenário se resumem ao essencial. Cobertos ocasionalmente por pó artificial e teias de aranhas visivelmente falsas e outros recursos que para os dias de hoje seria o extremamente básico, mas que para aquela época funcionaram muito bem. A cinematografia a preto e branco funcionaram muito bem, cumpriu com seu papel, deixando o filme bem elegante. A maquiagem do monstro e o figurino também cumpriram a risca com seu papel, com brilho e distinção. Realmente foi uma obra que deu vida ao monstro de Frankenstein e foi o filme da vida de Boris Karloff, que criou um dos monstros mais legais de todos os tempos e um dos meus preferidos. E agora nós vamos conferir alguns filmes sobre o monstro de Frankenstein. Uma boa pedida para o começo da semana. Confere aí. Frankenstein de 1910 é a primeira versão da história de Mary Shelley adaptada para as telonas, vem dos primórdios do cinema. Um curta com um pouco mais de 10 minutos dirigido por J. Dowling. Frankenstein de 1931, que ganhou a figura do monstro com aquela cabeçona quadrada e com parafusos no pescoço. Imperdível. A Noiva de Frankenstein de 1935, que ganhou a sequência focada na criação de uma noiva para o monstro. O Filho de Frankenstein de 1939, nessa continuação, o filho do Dr. Frankenstein tenta ressuscitar o monstro e transformá-lo numa criatura boa, e é o fim da trilogia da Universal Studios. Flash for Frankenstein de 1973 é uma adaptação mais moderna, como o nome já diz, que parte do princípio da criação do monstro a partir de uma super raça que vem depois de Dr. Frankenstein, que neste filme é chamado de Baron. O Jovem Frankenstein de 1974 é uma das sátiras mais engraçadas em cima do clássico de Mary Shelley, que conta a história de um doutor muito atrapalhado e de seu ajudante ainda mais insano. É imperdível. Frank Hooker de 1990. A zoeira toma forma nessa adaptação cult e trash de Frankenstein. Após a morte de sua noiva com um cortador de gramas, um eletricista atrapalhado, que é aspirante a cientista maluco, tenta reconstruir o corpo de sua amada com várias partes de corpos de prostitutas. É super hilariante. Frankenstein de Mary Shelley de 1994 talvez seja a obra mais brilhante que se inspirou no romance gótico de Mary Shelley e que contou com a participação de atores excepcionais hollywoodianos como Robert De Niro, que atuou no papel de Frankenstein. Uma obra imperdível para os apaixonados por literatura e para os amantes do cinema. Frankenweenie de 2012 é uma das criações mais inusitadas criadas por Tim Burton, que conta a história de um monstro criado por um garotinho a partir do cadáver do seu cachorrinho, que também é inspirado por um curta criado também por Tim Burton em 1984, e outras adaptações bem legais como Frankenstein Encontra o Lobisomem de 1943 e Drácula vs Frankenstein de 1971. Em 1964 estreava nas TVs americanas The Addams Family, ou A Família Addams, que ficou no ar durante 2 anos, de 1964 a 1966, baseado nos personagens criados por Charles Addams na década de 30, sem esquecer do nosso querido Lurk. E aqui no Brasil
Tropeço, o lacraio da família Addams, que remete sim ao nosso monstro favorito de Frankenstein. Mas a família Addams a gente deixa para um próximo vídeo. Aqui tem várias opções de filmes para vocês começarem a semana. E aí, gostaram do nosso vídeo? Obrigada por você assistir até aqui. Nosso próximo encontro fica no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos vocês. Bom filme! Então, tchau!